Hoje o nosso tema é brincando de atletismo. Hoje nós vamos comparar o atletismo de modo lúdico, de modo adaptado. Da mesma forma que os outros esportes, podemos classificar o atletismo conforme sua manifestação. Esporte educacional, esporte de participação, esporte de rendimento e esporte de formação. Esporte educacional na escola. Como você pode fazer para desenvolver o atletismo dentro da escola? Esporte de participação. Pode ser dentro de um projeto social. Esporte de rendimento, alto nível. Você vai preparar um atleta. E o esporte de formação, onde você forma cidadãos conscientes e responsáveis. Esporte educacional é aquele realizado dentro do sistema de ensino e visa o desenvolvimento integral do aluno. Esporte de participação acontece de maneira voluntária, com o objetivo de integração social, além de buscar a promoção da saúde. O desporto de rendimento visa a obtenção de resultados. Esporte de formação objetiva o aperfeiçoamento da prática nos outros 3 âmbitos, por meio de aquisição de conhecimento esportivo. Hoje, aqui na nossa região, eu acredito que um dos mais difíceis seja esse esporte de formação, uma vez que, mesmo que você se mantenha praticando após um período, uma faixa etária de idade, que você pode participar de competições, nós temos muito pouca mão de obra qualificada nessa área. Uma vez que percebe-se em parques, em ruas, que existem pessoas passando instrução sobre o atletismo, sobre corrida, caminhada, porém, são pessoas sem formação. Até o próprio CREF, o Conselho Regional de Educação Física, andou prendendo algumas pessoas com o auxílio da polícia que trabalhavam na informalidade. Nós temos histórias aí de um pessoal famoso, um rapaz famoso aí que andou dando uma canseira no Conselho Regional. Inclusive, para conseguir pegar ele pela 3ª vez, teve que ter o apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil. Partindo do conhecimento do atletismo de rendimento, contudo, suas regras são equipamentos oficiais e suas instalações específicas. Podemos realizar diversas adaptações para utilizarmos um outro atletismo. Pode ser realizado no formato educacional, de lazer ou de formação, sem necessariamente utilizar todas as regras específicas, ou um material caro ou um local tecnicamente aprovado pelo responsável. Bom, relembrando que, é claro, né, assim como as outras modalidades esportivas, os outros esportes, o atletismo também pode ser adequado ao meio. Suponhamos que minha estrutura não seja uma pista de atletismo, nós vamos adaptá-lo para o asfalto. Nós não vamos colocar todas as regras oficiais dentro de uma determinada situação, uma vez que a estrutura não se adequa para isso. Então, nós vamos adequar as regras à estrutura local. Se estiver trabalhando no alto rendimento, é óbvio que devemos prepará-lo, informá-lo sobre as regras vigentes. Vamos pensar juntos, nessa sessão, em outras possibilidades para usarmos o atletismo, além da sua formatação competitiva de alto rendimento. Essa flexibilização, ao mesmo tempo que democratiza essa prática esportiva, difunde
de forma adaptada sua formatação e pode trazer novos adeptos para a modalidade, seja no âmbito do esporte de performance ou não. Óbvio, né? Você vai adequar a situação presente. Eu já tive uma experiência nessa área quando eu estudava. Nós treinávamos numa rua de asfalto. Então, nós tínhamos uma noção de quanto seria os 100 metros, mas oficialmente aquele percurso que nós fazíamos não era de 100 metros, era menos. Normalmente a gente calcula que entre um poste e outro tem 15 metros, mais ou menos. Então, nós baseávamos nesse tipo de distância, mas a nossa largada era dentro de uma valeta, o solo, o terreno era o asfalto, porém no dia da competição a gente corria na brita, então tinha algumas diferenças bem reais do que é o esporte em si. Mas nós tínhamos que adequar essa situação mediante só tinha esse tipo de estrutura para trabalhar. Outra experiência como auxílio de arbitragem, nós viajamos para uma cidade interior, onde durante o dia da elaboração das provas de atletismo de corrida dos 100 metros, 100 e 200 metros femininos, se não me engano, e lançamento de dardo. A corrida era feita a estrutura da cidade não forneceu a brita. Então, onde o pessoal corria, era chão batido mesmo. Foi uma outra realidade totalmente diferente. Uma vez que aqueles alunos que ali participaram e se classificaram para a etapa estadual, quando chegou no estadual, que tinha uma pista britada mais consistente, sentiram a diferença na hora da participação. Brincadeiras adaptadas para habilidades do atletismo. Uma das interessantes opções para realizarmos atividades de atletismo para pessoas que não conhecem a modalidade, principalmente, mas não exclusivamente, para crianças, é fazer as brincadeiras. Para criar brincadeiras do atletismo, podemos começar com os movimentos mais simples, optando então pela desconstrução dos movimentos específicos desse esporte, no primeiro momento. Como vimos nos capítulos anteriores, as provas do atletismo utilizam diversas capacidades básicas: velocidade, resistência, força, flexibilidade e agilidade. E algumas habilidades motoras básicas: marchar, correr, saltar, arremessar e lançar. Ao pensarmos no correr, podemos utilizar brincadeiras com poucas regras, com poucas e flexíveis regras, como a brincadeira de pega-pega e suas variações. Brincadeiras tradicionais como chinelinho, barra-manteiga, polícia-ladrão, considerando a habilidade de saltar, há diversas brincadeiras que não são apenas os saltos, mas também pulos, como pula-sela ou pula-carniça, corrida do saco ou simplesmente pular corda. Caso o interesse seja introduzir alguma atividade do atletismo referente aos arremessos e lançamentos, podemos utilizar as atividades de boliche, boccia ou também malha e os jogos de dardos. Eu conheci um jogo que também poderia ser acrescentado aqui. Não sei se alguém conhece, é a tal da finca, onde você utiliza uma bola de metal, um peso, e você tem que jogar ele para o alto. Não pode ser arremesso, você tem que pegar a bola embaixo, você joga ele,
E lá tem uma marcação redonda com pontuações. Então, cada lugar que esse peso bate, ele fica ali. Então, vai valer uma pontuação. Tem tipo um alvo, mas no chão. Então, esse peso tem que ser lançado e cair lá dentro da área de pontuação. Outra possibilidade interessante também é a utilização de estafetas, que simulam as provas de revezamento, e circuitos, que lembram as provas combinadas, como estações que utilizem diversas habilidades encontradas nas provas do atletismo, podendo ser as habilidades básicas, como apresentadas anteriormente, ou mesmo as habilidades específicas, usando os movimentos de corrida como skipping, ampersand, doubling, por exemplo. Algumas brincadeiras podem ser elaboradas a partir de exercícios utilizados nas corridas. Skipping, quando corremos elevando o joelho. Ampersand, quando corremos elevando os calcanhares. E doubling, quando realizamos deslocamentos curtos, com base em molejo de pés. Jogos pré-desportivos do atletismo. Os jogos pré-desportivos são aqueles baseados nas modalidades esportivas, mas com regras adaptadas e moldadas de acordo com a quantidade de participantes. Os objetivos e os equipamentos, apesar de serem muito utilizados na iniciação, são voltados para o lazer e para a participação de todos, que para a competitividade de rendimento, o que vale a disputa natural entre envolvidos de forma espontânea. No grupo de corrida, temos pré-desportivos como pique-bandeira, pega-rabo, mãe da rua ou mão da rua. No grupo de saltos, podemos ver amarelinha, arcos no chão, 2 cordas paralelas, aumentando a cada salto. 2 pessoas segurando a corda, aumentando a cada salto. E pular elástico. No grupo dos arremessos lançamentos, destaca-se alerta, queimada, disco frisbee. Cedorco 2012. Os jogos pré-desportivos, eles servem como estímulo para a iniciação da modalidade trabalhada, no nosso caso do atletismo. Então, atividades que antecipam as regras oficiais do atletismo se tornam mais agradáveis para os participantes, uma vez que, quando crianças, a ludicidade é importante no desenvolvimento da modalidade, pois não só estimula e envolve os participantes, com maior ênfase. Jogos pré-desportivos. São jogos que utilizam movimentos básicos das modalidades esportivas, de qualquer esporte. Não só do atletismo, por exemplo. O base 4, que é um pré-desportivo do beisebol. E a queimada, um pré-desportivo do handball. Enfim, nós temos vários, né? Construção de um material alternativo. Aqui são as nossas adequações possíveis para a prática do esporte. Como acabamos de falar anteriormente, você vai adequar a realidade mais próxima, ou você vai utilizar de materiais alternativos para poder fazer vamos supor assim, se adequar ao esporte. No caso, rapaz, esqueci de ver a foto aqui no grupo dos professores. Deixa eu só bater uma foto aqui, pessoal.
Aproveitar que chegou mais gente, para ficar mais bonito. Vou voltar lá. Nós devemos só tomar cuidado para que esses materiais não prejudiquem os nossos alunos, tá? Existem diversos equipamentos no atletismo que podem ser utilizados de maneira adaptada. Esses materiais podem ser desde canos de PVC, cabos de vassoura e bolinhas de meia, até outros equipamentos mais comuns nas aulas, como banco sueco, corda, cone, por exemplo. Na falta de alguns equipamentos, principalmente por conta de custos, muitos podem ser improvisados, como o sinal sonoro de corrida, que pode ser substituído por apito ou pelas batidas de uma tábua de madeira. Os implementos usados nos lançamentos também podem ser feitos de sucata, como pratinhos de plástico, papelão, reforçados para substituir o disco, tubos e varas de jornal em substituição do dardo. Normalmente o dardo é utilizado com cabo de vassoura, né? Posteriormente acrescentado um peso, porque quando você adequa essa fase inicial, uma das intenções primeiro é você fazer com que o praticante utilize esse material com um peso menor para você ensiná-lo o movimento correto. Após essa adaptação e perfeição do movimento de lançamento, você começa a acrescentar as proximidades do peso oficial. Uma vez que na hora que ele for lançar, ele sentirá a diferença. Eu já presenciei campeonatos onde o lançamento de dardo era feito com um dardo de bambu, uma taquarinha, vamos dizer assim. E já vi um desastre total, que foi o rapaz lançar o dardo oficial de metal, se não me engano era alumínio, mas o dardo era tão antigo que quando ele foi fincar no chão, ele quebrou no meio. Até um outro professor que estava acompanhando um grupo que estava trabalhando na arbitragem do atletismo, colocou a mão na cabeça e falou: eu nunca vi isso na minha vida. Eu falei: se você, com toda essa experiência, não viu, imagina eu. Ele falou: não existe isso que eu estou vendo agora, o dado quebrou, ele tocou no chão e ele quebrou no meio. Detalhe, o dardo era emprestado. Ele teve que pagar um dardo para o dono real depois. Então, são algumas situações inusitadas. Mas acontece essa adaptação possível durante um evento? Sim. Às vezes você até vai trabalhar num tipo de evento de atletismo nas cidades do interior e não tem essas provas, porque não tem material oficial e não se adequa para a realidade. É claro que essa adequação ela precisa chegar o mais próximo possível da regra oficial e da realidade. Diferentes locais para a prática. Quando falamos no ambiente, o que o atletismo pode ser praticado? Vemos a cabeça e as estruturas oficiais das práticas, principalmente a pista, o campo de atletismo. Também sabemos que oficialmente temos provas que acontecem na rua, nas montanhas e nas trilhas. Para oportunizar esse esporte e
há mais participantes, podemos utilizar diversos espaços alternativos para praticar o atletismo, como quadras poliesportivas, tanques de areia, campos, gramados e diversos outros lugares que possibilitem a realização da atividade física. Assim, terminamos essa primeira etapa, mas vamos ilustrar com um vídeo sobre a fabricação de um material adaptado. Alguma pergunta? Apareceu o vídeo aí para vocês? Sim. Então vamos ver se o áudio funciona também. Olá, bem-vindos ao canal do Jepa, mais um vídeo de como montar materiais alternativos para utilizar com as crianças na escola. Hoje vamos mostrar uma forma adaptada de montar a barreira para trabalhar com as crianças. Com essa nossa barreira pronta, ela pode ser um pouquinho mais baixa, dependendo da idade e do tamanho das crianças. E o mais importante é que ela não seja em T e tenha esse formato aqui em L. E seja sempre utilizada nessa direção para que se as crianças esbarrarem nela,
a barreira caia e elas não se enrosquem. Facinho de fazer, né? Lembrando que no final do vídeo ele faz a colocação de não fazer o T no pé para que as crianças, os praticantes, não se machuquem. Realmente. Dessa mesma maneira que foi feita a barreira, ela serve de base para você trabalhar em outras situações também. Porque, se perceberam, ali parece uma trave, né? Para jogar outra modalidade esportiva. Mas a vantagem desse material é que você pode fazer ele uma estrutura mais baixa para os participantes da iniciação numa categoria menor possam utilizá-lo. Alguma pergunta? Nenhuma pergunta. Eu sempre tive vontade de fazer aquelas barras paralelas, só que só para apoio mesmo com esses canos PVC. Olha, as paralelas com o cano, eu acho que não são tão adequadas, cano de PVC, devido à resistência. Tipo assim, Elas só que não não- é uma bem alta, sabe? Eu vi vários vídeos, vários vídeos de, tipo, pessoas fazendo e deu certo. Ela abaixo, né? Para apoio. Isso, ela é baixa. Para apoio, até que daria. A diferença é o seguinte, a barra paralela, ela não vai poder ser muito extensa onde você vai apoiar a mão. Como ela não pode ser muito extensa, porque senão na hora que você apoia, ela faz a barriga. E de acordo com o tempo, ele trinca e quebra o cano de PVC. Isso que eu estou querendo dizer. Sim. Uhum. Agora, por exemplo, um apoio de mãos, tipo uma um pequeno retângulo, até você diz assim, para na hora de fazer um apoio não tocar a mão no chão, ele pode ser um pouco mais válido. Mas tem que ter um cano de PVC de boa qualidade, senão ele trinca e quebra. Sim. Igual uma observação que desse vídeo agora, durante a junção dos cotovelos, é bom você colar. Porque com o tempo, cada vez que uma criança salta sobre ele e encosta o pé, ele desmonta todinha a estrutura. E vocês perceberam que como atrás ela não tem aquela barra atrás fechando, lá atrás é aberto para a criança vir correndo e saltar sobre a barra, esses cotovelos, esses 4 cotovelos utilizados, de acordo com o toque, e essa estrutura cai, o toque a barreira cai, o toque a barreira cai, ele começa a se soltar com facilidade. Então é necessário a vedação colar, você colar ali esses cotovelos, para aumentar a resistência da estrutura. Vamos fazer uma pausa de 10 minutos e na sequência eu volto com a avaliação, com a parcial 3. Enquanto isso, vamos fazer uma chamada, porque apareceram mais alunos. André Luiz. Opa, Luiz Felipe. Presente.
Marcos Roberto, Tiago e Thales. Presente. Então, eu vou parar a gravação agora.